Então pessoal, agora que a gente já tem o WordPress e o Elementor instalados no nosso site, chegou a hora da gente preparar o nosso tema. E eu selecionei um tema bastante leve e que traz boas possibilidades para a gente. Além disso, é agora que a gente vai colocar a nossa logomarca no nosso site. E se você não tem uma logomarca ainda, não tem problema. No material extra desse curso eu mostro como você pode criar uma logomarca profissional e de forma totalmente gratuita. Além disso, nós também vamos configurar as nossas fontes e a nossa paleta de cores. Essas etapas elas têm o objetivo de fazer a gente ganhar bastante tempo na hora de desenvolver as nossas páginas e também de deixar o nosso site com um aspecto muito profissional e consistente. Bom pessoal, então vamos fazer a configuração do nosso tema. A gente começa aqui, vem aqui no menu aparência do WordPress, tá vendo aqui? E eu vou selecionar aqui a guia temas, vou clicar aqui na guia temas. Nesse momento ele vai me apresentar aqui alguns temas que foram instalados de forma automática pelo WordPress, tá pessoal? Isso aqui sempre vem com o WordPress alguns temas desse tipo aqui. A gente não vai querer usar nenhum desses aí, tá bom? Então a gente clica aqui sobre o botão adicionar novo, semelhante ao que a gente fez lá com o plugin, tá bom? Então cliquei aqui, adicionar novo. E aqui, conforme os plugins, a gente tem um diretório gigantesco, tá pessoal? Tem temas aqui de todos os tipos e formas. Só o cuidado que eu peço para vocês é que antes de utilizar qualquer tema que tem aqui, você precisa estudar um pouquinho ele, tá? Verificar, ver se tem uma opção de pré-visualização, né, para você saber se ele te atende e tudo mais. No nosso caso aqui, eu vou propor um tema que ele é bem básico, mas ele atende bem ao que a gente vai precisar, que é um tema do próprio Elementor, tá? Esse cuidado que eu falei anteriormente para vocês é porque muitas vezes, né, como a gente está falando de diferentes criadores de temas e de plugins e tudo mais, você pode enfrentar algum tipo de incompatibilidade. Então a gente sugere sempre ter esse cuidado. Mas eu vou utilizar esse tema aqui, tá gente? O nome dele é Hello Elementor. Ele é um tema bem básico do próprio Elementor. Ele é como se fosse só uma casquinha ali. É muito bom utilizar esse tema. Primeiro você viu ali, primeiro eu cliquei sobre o botão instalar, né? E agora eu vou clicar no botão ativar. Igualzinho a gente fez com o plugin. Esse tipo de tema, uma outra vantagem dele é que ele não tem muita coisa, né? Então o seu site fica com uma velocidade melhor do que aqueles temas mais carregados, tá? Que às vezes carrega coisa que você não utiliza. Então pronto, fizemos aqui a instalação do tema, do Elementor, né? Já fiz a instalação e a ativação. Então ele até já me avisou aqui quem é que está ativo, é o Hello Elementor. E agora a gente já vai começar a customizar e dar a nossa cara aí para o site, tá? Então algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero fazer agora é exatamente entrar na personalização do meu tema. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? A gente tem esse botão aqui já direto que aparece aqui, personalizar, ou a gente pode ir aqui pelo menu, né, onde tem aqui aparência e clicar o item personalizar. Tanto faz, tá gente? Ele vai levar a gente para o mesmo lugar. Vou clicar aqui na esquerda porque a gente vai utilizar muito, como eu falei, né, a gente tem sempre uma utilização bem forte aí desse painel. Bom, aqui ele dá uma pré-visualização de como está o nosso site hoje. Olha só basicamente uma página branca e umas informações bem básicas, né? A gente vai mudar isso. Então a gente começa aqui na identidade do site, tá vendo aqui o logo? Então aqui a gente vai colocar a nossa logomarca, tá? Se você não tem uma logomarca ou não sabe como fazer a logomarca, pessoal, tem no material extra eu mostro lá para vocês uma sugestão, né, de uma ferramenta online onde você pode criar o seu próprio logo também de forma grátis. Então fica aqui a sugestão, vou colocar o endereço do vídeo aqui embaixo e fica essa sugestão para você que ainda não tem uma logomarca. Então agora a gente vai colocar aquela nossa logo aqui no site e antes eu só queria fazer uma consideração sobre o nome do arquivo
que a gente vai utilizar para colocar a nossa logo aqui, tá, gente? Por quê? Porque eu sempre gosto de utilizar uma técnica que ajuda a gente nos resultados de pesquisas no Google. Então, o nome do arquivo, eu não gosto de deixar aquele nome que ele vem lá, ou do Canva, ou um nome, por exemplo, só logo.jpg ou .png, porque isso aí não te ajuda nos resultados de pesquisa. Então normalmente eu uso, vou até deixar aqui embaixo no vídeo, eu uso, no nosso caso aqui ficou website custo zero traço logo. Isso porque essa logo ela também vai ser indexada pelo Google e vai aparecer lá, por exemplo, se a pessoa pesquisar website custo zero e selecionar lá a visualização de imagens lá do Google, ela vai trazer. Então como é que eu fiz? Eu basicamente arrastei o arquivo aqui para essa nossa biblioteca de mídia e o WordPress já seleciona esse arquivo aqui, que é o arquivo que eu quero usar como logo. Então eu vou pedir para ele selecionar e aí o WordPress ele traz aqui uma sugestão de corte que é para ter a melhor visualização lá na nossa página. Então assim, ó, ficou bem legal, né? Tá vendo aqui que as distâncias aqui ficaram bem simétricas e tal. Então, ok, vou deixar ele recortar aqui, vou clicar recortar e vou deixar acontecer. Se eu não quisesse recortar, era só clicar aquele botão que tinha ao lado, que era pular corte. Só que possivelmente a visualização aqui não ficaria tão boa, tá? Porque essa imagem minha ela estava quadrada. Se ela já fosse uma imagem retangular e que estivesse tudo ok, a gente utilizaria. Vou deixar aqui embaixo também qual a dimensão mais adequada para a gente utilizar aqui, tá bom, pessoal? Título do site. Esse aqui também é uma informação importante porque essa é uma informação muito utilizada pelo Google. Então você vê que ele vem aqui, o website custo zero, né? Isso aqui foi colocado pela nossa instalação. Então ele vem de uma forma que está até bruto, né? De certa forma, porque vocês vão se lembrar, quando a gente colocou isso aqui, ele não aceitava que a gente utilizasse espaços nem caracteres especiais. Mas aqui a gente pode colocar da melhor forma. Então eu vou escrever usando caixa mista e vou colocar os espaços. Então website custo zero. E aqui a descrição. Esses dois elementos aqui, pessoal, são bem importantes para vocês porque são eles que aparecem lá no Google na hora que a pessoa for pesquisar o seu site. São eles que aparecem na barra do navegador em cima, quando você passa o mouse ali. Então isso aqui é bem importante para vocês. Aí eu vou colocar aqui, ó, crie o seu próprio website totalmente grátis. É uma frase que eu quis usar aqui para chamada. Aí, no caso de vocês, fica também a critério de cada um, tá bom? E depois o ícone do site, que é outra informação que vai ficar lá no topo do navegador, tá? Lá no Canvas, eu criei, né, no Canva, desculpa, eu criei aqui o meu ícone também de navegação. Então vou fazer o upload dele aqui, da mesma forma, tá, gente? Eu só arrasto aqui um arquivo. Esse arquivo, como é que eu chamei ele? Eu chamei website custo zero, tá vendo aqui? .favicon, que é ícone de favoritos. É a nomenclatura técnica aí utilizada para isso. Então, fiz o upload aqui do meu arquivo, deixei ele selecionado aqui com azulzinho e aí cliquei o botão aqui inferior direito, selecionar. Mais uma vez eu posso fazer o recorte. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer um recorte aqui só para deixar ele um pouco mais, deixar sobrar um pouco menos de borda branca aqui nessa nossa logo, tá? Não é obrigatório fazer isso, aqui é mais uma sugestão minha mesmo. E aqui, ó, ele vai te dando já uma espécie de preview de como tá ficando lá a nossa marca no browser, tá bom? Então, vou clicar o botão aqui, recortar imagem. E aí pronto, agora a gente já, se você visualizar o seu browser, aí em cima ele já deve ter trocado, tá bom? Sempre que a gente faz alterações aqui no painel de personalização do WordPress, a gente deve clicar esse botão aqui em cima, publicar, para que isso tenha efeito, tá? É como se fosse o botão salvar aí que a gente vai utilizar.
Então vou clicar aqui em publicar. E a partir de agora o meu site está publicado. Se eu quisesse, pessoal, só ter uma ideia de como ficou isso, a gente pode clicar aqui embaixo, ó, no menu esquerdo aqui, na parte inferior, tem essa opção aqui, esconder controles. Então eu poderia só clicar aqui e ele vai sumir essa parte e vai ficar a página limpa, como se fosse o próprio site. Então beleza, eu vi aqui que meu ícone ficou legal aqui, minha logo, desculpa, ficou legal aqui, meu ícone lá em cima também ficou legal. Tá ok. Por enquanto eu não tenho conteúdo na minha página ainda, então para agora está tudo ok. Então agora a gente continua com a nossa configuração aqui, nossa preparação do estilo. Primeiro eu vou sair aqui dessa edição, né, da edição do tema. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui nesse X aqui em cima e aí ele vai me levar de volta lá para o painel. E aí agora é hora da gente começar de fato a dar uma carinha para o nosso site. Então eu quero entrar aqui, ó, vou entrar aqui, vou selecionar aqui painel início, que aí eu vou de fato ter aquela minha, como se fosse o meu cockpit ali, vamos chamar assim, né? E aí uma coisa nova que vocês de repente vão reparar aqui é essa guia aqui do Elementor, tá? Aqui ele traz algumas dicas, eu até sugiro que de repente vocês com o tempo aí vocês leiam, que aqui sempre traz umas dicas interessantes de coisas que a gente pode fazer com o Elementor, tá? Mas o que eu quero fazer aqui agora é criar uma nova página. Então como é que eu vou fazer isso? Simplesmente usando esse botão aqui, criar uma nova página. Apesar de já falar aqui sobre página, tá pessoal, a gente ainda não vai colocar a mão na massa na página, isso a gente vai fazer na próxima aula. Nessa aula a gente vai preparar o estilo para a gente ganhar tempo na hora que a gente estiver desenhando a nossa página. Já de cara vou trazer aqui para vocês, assim, eu já posso garantir que é uma coisa muito intuitiva, tá pessoal? Para quem já trabalhou com qualquer coisa na internet, aí vocês vão se familiarizar muito bem. Mas como é que vai funcionar aqui no Elementor? A gente vai sempre trabalhar no painel dele aqui na esquerda, né? Aqui a gente vai conseguir mexer nas características dos objetos que a gente colocar na página, colocar foto, tirar foto, aumentar tamanho, diminuir, a gente vai fazer tudo isso aqui. E no lado direito a gente já vai ter uma espécie de pré-visualização da página. Eu digo que é uma espécie porque ela não é uma pré-visualização totalmente fiel. Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma noção muito boa de como a página está montada, tá sendo exibida, tá? Mas algumas coisas ainda vão estar meio disformes porque a gente está em modo edição. Para a gente ter uma noção de fato de como isso vai ficar, a gente tem essa opção aqui, ó. A gente só pede aqui para esconder o painel e aí ele vai mostrar. Você vê que ele tira lá, né, aquela parte lá da edição, e é assim que a nossa página estaria ficando nesse exato momento, tá bom? Ainda tá meio feinho, você vê que a logo ainda tá muito aqui para a direita, né, tal, mas são coisas que a gente vai ajustar ao longo do nosso curso aí, tá bom? Então, a primeira coisa, né, que eu quero fazer aqui é, antes de sair criando a página, é a gente preparar o nosso estilo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar nessas três linhas aqui no menu superior esquerdo aqui do Elementor, tá? Então vou clicar aqui primeiro e aí ele vai me trazer uma série de opções. Cores padrão, fontes padrão, estilo do tema. Então a gente já vai começar por aqui, as cores. Qual a nossa cor primária, tá gente? Essa cor primária ela vai determinar, por exemplo, cores de botões, cores de títulos e coisas desse tipo. Então, eu vou, como cor primária, eu vou utilizar aquela cor que a gente já definiu lá atrás, na nossa paleta de cores, né? Então eu vou trazer ela aqui. Então como é que funciona? A gente tem aqui essa opção aqui para digitar aqui um código da cor, né? Como eu já tenho lá da minha paleta, eu só copio e colo aqui, né, com o jogo da velha, e ele já me configurou essa cor. Uma outra dica que é muito importante é a gente já guardar essa cor, porque essa cor ela vai ser bastante utilizada, né, gente? Então eu tenho aqui, ó, eu passo o mouse aqui nesse símbolo de mais aqui, junto com essas outras cores,
e eu tenho aqui, ó, adicionar cor escolhida, tá vendo? Então eu clico aqui e ele pronto, já adicionou aquela minha cor aqui. Outra vez que eu precisar, já tá fácil, é só clicar aqui e ele já vai me trazer. Então eu vou aproveitar e já adicionar o meu amarelinho aqui também. Eu vou pegar lá o meu amarelinho lá na paleta, vou pegar aqui, copia, vou trazer aqui para o elemento, vou colocar aqui no campo aqui do código da cor, ele já veio aqui para o amarelinho, legal. Vou pedir para ele adicionar, eu já tenho aqui as minhas cores selecionadas. Que o meu tema, como a gente lembrou lá, né, a gente lembra lá atrás, é o branco, o azul e o amarelo. Só que eu vou clicar novamente sobre o azul, porque senão o amarelo vai ficar aqui como minha cor primária. Então eu vou clicar aqui novamente e aqui tá legal, o azul tá como minha cor primária. A cor de acento, que é uma cor que ele vai utilizar para chamar a atenção, tá? É outra cor importante. No meu caso, também vai ser o amarelinho. Esse amarelinho aqui é o que eu vou usar. Então ficou legal. Ficou o primário aqui e o acento aqui. Essa parte aqui do secundário e do texto são coisas que eu não vou configurar porque eu gosto desse cinza aqui. Eu acho que esse cinza está adequado e esse é quase um preto aqui. Ele também está adequado. Isso aqui vai ser utilizado mais em textos, tá? Ao longo do site, pessoal. Então, uma vez que eu selecionei aqui, né, as minhas cores, eu clico aqui o botão aplicar, que está aqui em cima, logo abaixo aqui da barra que tem escrito Elementor. Se eu quisesse voltar à configuração básica que estava aqui, eu poderia clicar aqui e reiniciar, tá bom? E se eu quisesse, se eu, por exemplo, já tivesse essas cores selecionadas e fizesse alguma alteração aqui que eu quisesse descartar, fizesse algum teste aqui, eu utilizaria essa opção que tem aqui no meio, descartar. Mas nesse caso, eu vou no botão verde aqui, aplicar, e tá legal, tá feito aí minhas cores. Vou novamente lá nas três linhazinhas, e agora eu vou para as fontes, né? Lembra que a gente selecionou lá nossas fontes. Então, para o cabeçalho, que era a fonte primária que eu escolhi lá, eu vou mudar aqui. Hoje ele está utilizando a fonte Roboto, né? Eu vou utilizar, nesse caso, a Halloway. Para quem não lembra, tem lá no material extra, tem a gente falando lá como que a gente selecionou essas fontes, uma dica sobre como prever a combinação de fontes e tudo mais. Então já modifiquei aqui, vou modificar também no calendário, no cabeçalho secundário. Vou colocar aqui a minha fonte que eu já escolhi antes. E no texto do corpo, eu também vou colocar aquela fonte que eu escolhi. Mas ela já está aqui, Roboto, tá vendo? Então nesse caso eu não preciso mudar. A parte de texto ela já está da forma como eu gostaria. Então, mais uma vez, vou clicar aqui o botão aplicar. Muito bem, pessoal, preparadas essa parte aqui do estilo, a parte dos textos, né? A gente vai para uma preparação um pouco mais avançada, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai clicar novamente naqueles três tracinhos ali de cima no menu do Elementor, tá? E aí eu vou nessa opção aqui de estilo do tema, tá legal? Essa opção de estilo do tema, ela permite que a gente já deixe pré-configurado diversas outras coisas da nossa página, tá? Vou passar rapidamente aqui só para dar um exemplo, mas eu vou mexer de forma bem resumida aqui, tá legal? Então aqui, por exemplo, se a gente quisesse que a nossa página tivesse um fundo específico, seja uma imagem, seja uma cor, seja um padrão degradê, a gente poderia definir isso aqui, tá bom? Aqui na tipografia a gente tem acesso a diversas configurações referentes às fontes. Então aqui a gente poderia definir, aqui na fonte de corpo, por exemplo, a gente poderia definir não só o tipo de fonte, mas a gente poderia modificar o tamanho, poderia modificar a cor, espaçamento, uma série de outras coisas que a gente não vai fazer nesse momento aqui, tá bom? Só vou clicar aqui nesse lápis aqui do lado da tipografia do corpo para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, eu poderia modificar a família da fonte, tamanho, peso, transformação, estilo, decoração, altura da linha, espaço da fonte, enfim. Aqui a gente teria diversas coisas para configurar.
Da mesma forma nos links e nos diversos tipos de títulos, tá? H1 até H6. Como eu prometi para vocês que a gente não aprofundaria muito na questão técnica, eu não vou explicar o que é cada título desse aqui nesse momento, tá? Esse aqui de repente a gente pode fazer num outro momento. Mas o que eu quero fazer aqui é já deixar customizado os nossos botões, tá legal? O nosso botão, eu quero customizar aqui a tipografia dele. Como é que eu quero que esse botão apareça, tá? Eu quero que esse botão tenha as letras todas maiúsculas, tá? Onde tiver o botão ali, o que tiver escrito nele, eu quero que ele fique totalmente com letras maiúsculas. E eu quero que a cor dessa fonte, que é por padrão é uma cor aqui branca, né? Eu quero que a cor dessa fonte, a cor do texto do botão seja aquele nosso azul mais escuro, tá legal? Que a gente está usando como base do tema. Uma outra coisa que eu vou fazer, eu quero que esse botão tenha um estilo arredondado nas laterais. Eu quero que ele seja tenha um estilo que ele não fique quadradinho ali como padrão, tá legal? Depois eu posso até mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês depois o que faz diferença nisso aqui. Mas eu já vou deixar aqui pré-configurado que eu quero um arredondamento de 30 pixels. Isso aqui já vai dar um aspecto pra gente bem legal no botão, tá bom? A gente teria outras coisas aqui para configurar, né? Os campos de formulário, imagens e tal, mas por hora é isso aí que a gente quer configurar. Então eu já cliquei o botão aqui embaixo, né? Desculpa que eu passei rápido, mas eu cliquei aqui o botão atualizar aqui embaixo e aí ele já atualizou o meu tema. E aí todas as alterações que eu fiz aqui tá valendo para nossa página lá. Agora eu vou clicar no X aqui do estilo do tema para fechar essa parte, tá? E feito isso, está pronto. O nosso estilo está configurado. Com isso, o que nós temos é uma base, né? Então agora a gente já deixou quais são as fontes que serão utilizadas, eu não mexi nos tamanhos de fontes, mas já mexi nas cores, já deixei tudo preparado para quando a gente for criar a nossa página, a gente ganhar bastante tempo com isso, tá legal? Por enquanto é isso e a gente continua na próxima aula com a criação de fato da nossa página.